Trump, ao que parece, vai discursar aí. Você vai começar, portanto. Agora, finalmente, então, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já vai se aproximando do púlpito e irá começar a discursar. Com você, Luca. Thank you very much. Thank you. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Thank you very much, everybody. Muito obrigado a todos. It's a great honor. Nice place. Very nice. É uma grande honra. É um lugar muito bom, muito bonito, muito legal. Mr. Prime Minister, Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhor Presidente do Parlamento e todos os membros do Parlamento e todos os queridos cidadãos de Israel. Hoje é um dia de profunda alegria. A day to give our deepest thanks to the Almighty God of Abraham. Hoje é um dia para darmos nosso mais profundo agradecimento ao Deus de Abraão, Deus Todo-Poderoso de Abraão. After 2 harrowing years in darkness and captivity, depois de 2 anos horrendos de guerra, de escuridão e cativeiro, os reféns conseguiram receber o glorioso abraço de suas famílias. E todas essas pessoas voltando aos seus entes queridos, finalmente. Depois de tantos anos, de tanto horror e muito perigo. Hoje todas as armas foram baixadas e as sirenes não tocam mais. Finalmente temos paz em um país e uma região que viverá, se Deus quiser, em paz por toda a eternidade. Esse não é apenas o final de uma guerra. É o final de uma era de terror e morte e o começo de uma era de fé e esperança. Sempre em Deus. É um começo de uma era de harmonia eterna entre Israel e seus vizinhos, nessa região tão magnífica. Esse é o nascimento histórico de um novo Oriente Médio. Agradeço a todos aqueles com grande patriotismo e bravura que fizeram esse momento ser possível. Temos que agradecer ao grande primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Bibi, por favor, se coloque de pé. E não é fácil, tenho que dizer a vocês. Ele não é o homem mais fácil de se lidar, mas isso é o que o faz ótimo. Muito obrigado, Bibi. Grande trabalho. And let me also convey my tremendous appreciation for all of the nations of the Arab and Muslim world. Quero também dizer toda a minha apreciação a todos os líderes e reis do mundo árabe que trabalharam para libertar os reféns. Tivemos muita ajuda de muitas pessoas que ninguém esperaria. Quero agradecer muito a cada um deles. É um incrível triunfo para Israel e todo mundo ter todas essas nações trabalhando junto para trazer a paz. E é algo pouco usual. Algo muito pouco usual neste período. Gerações a partir de hoje vão lembrar desse momento que foi o momento que tudo começou a mudar e mudar para melhor.
Como os Estados Unidos agora, esse também será o período de ouro para Israel e o período de ouro, a era de ouro para o Oriente Médio. Quero agradecer vários patriotas americanos pelo seu trabalho. Muitas pessoas disseram que estávamos apenas desperdiçando nosso tempo. Mas não estávamos, porque somos pessoas talentosas e que amam nossos países e que amam os seus países e essa região. Quero agradecer meu amigo Steve Witkoff. Steve foi escolhido por mim. Ele nunca tinha feito isso antes. Ele era um grande empresário. Conheço grandes empresários, mas ele tinha habilidades de negociação tremendas. Mas conheço várias pessoas que podem negociar muito bem, mas Steve é uma grande pessoa, todo mundo ama ele. Todo mundo. Eu conheço alguns negociadores que são muito bons, mas que jamais conseguiriam alcançar a paz no Oriente Médio. Eles conseguiriam a Terceira Guerra Mundial. Mas o Steve, todo mundo gosta dele, o respeita. Eu o conheço há muitos anos. להוציא את חבר הכנסת עודה, להוציא אותו מהאולם, להוציא אותו מיד, החוצה, החוצה. Please expel this Knesset member. Please expel this Knesset member. Por favor, expulse esse membro do Knesset. Please expel Por favor, o retire. Knesset member Kassif out of the hall. Please expel him immediately. O retire agora, imediatamente. Provavelmente alguma manifestação contrária ao presidente Donald Trump durante o seu discurso, o que interrompeu a fala e realizou a expulsão imediata do membro do parlamento que se manifestava. That was very efficient. Isso foi realmente muito eficiente. So back to Steve. Então, voltando ao Steve. But I tell one story because he was so involved, and then we called in Jared. Ele estava realmente muito envolvido, mas depois chamamos Jared, depois chamamos outras pessoas. Um segundo grupo de pessoas, mas o Steve fez quase tudo sozinho. Eu chamo ele de Henry Kissinger, que não vaza nada, não vaza nenhuma informação. Vou lhes contar apenas uma pequena história. Quando nós estamos negociando o final da guerra Rússia e Ucrânia, uma guerra que jamais aconteceria se eu fosse presidente. Muitos milhares de soldados estão morrendo todas as semanas. É uma vergonha. Isso não deveria nunca ter começado a acontecer. Quando eu ganhei as eleições e tive como herança essas terríveis guerras, Steve acreditava que seria mais fácil acabar com a guerra no leste europeu do que aqui no Oriente Médio. Mas essa veio primeiro. Depois eu realizei um encontro para que ele se encontrasse com o presidente Putin, achando que ia ser uma conversa de apenas de 40 ou 50 minutos. 8h18, estamos acompanhando o discurso de Donald Trump no Parlamento de Israel. Vamos acompanhá-lo com Luca Bassani.
Eu coloquei a fazer um encontro com os israelenses e achava que depois de meia hora tudo teria terminado. Como que... Aí eu perguntava aos seus assessores como está indo essa conversa. Ele disse, não, ele ainda está lá dentro. Ele disse, nossa, um encontro muito longo, mais de 1 hora. Depois de 1 hora ele também estava com Putin, 3 horas depois ainda com Putin. 4 horas depois ele ainda estava lá com Putin. Depois de 5 horas ele saiu. Eu disse, que diabos você estava falando por 5 horas? Ele disse apenas muitas coisas interessantes. Nós estávamos falando sobre muitas coisas interessantes, incluindo aquilo que ele tinha ido a discutir. Mas naquele período de tempo você não saberia o que você conseguiria resolver. Muitas pessoas que eu queria mandar, elas não eram nem mesmo aceitas pelo outro lado. Eu ficava apenas 5 minutos. Mas Steve, todo mundo ama. Eles o amam aqui, os amam lá. Ele é um grande negociador, porque ele é uma grande pessoa. Então, muito obrigado, Steve. And let me also give a very special thanks to someone who Deixe-me também dar um grande agradecimento a uma pessoa que realmente ama Israel. Alguém que ama tanto que até mesmo a minha filha se converteu ao judaísmo. Ivanka está aqui. And Bibi, you do know this was not in the cards for me. You understand that. E Bibi, você sabe que isso não estava planejado para mim, mas ela está tão feliz, eles estão tão felizes. Eu acho que eles estão felizes. Se eles não estão felizes, nós temos uma grande história. Eles têm um grande casamento e são melhores amigos e têm uma relação muito especial. E Jared foi muito especial, meu genro. E eles fizeram algo realmente, ele fez algo muito especial. Ele estabeleceu os acordos de Abraão, um grupo de pessoas muito especiais. E eu o chamo de acordo de Abraham. Soa muito mais bonito do que Abraão. Abraham. Em hebraico. Don't want to sound too sanctimonious when I do it, so I sort of split it up. This way we keep everybody happy. But não quero soar tão religioso, mas são muitas pessoas que têm vários diferentes talentos. E nós tivemos pessoas inacreditavelmente boas trabalhando neste acordo. Um homem chamado Marco Rubio, que também está aqui, secretário de Estado. And I have a prediction that Marco will go down, I mean this, as the greatest secretary of state in the history of the United States. I believe that. Eu quero fazer uma profecia de que Marco Rubio estará na história como o maior secretário de Estado da história dos Estados Unidos. Nós realmente batalhamos por isso. E ele foi bastante duro, bastante resistente. Quem sabia que chegaríamos assim? Ele foi sempre muito inteligente, rápido, e pessoas sempre o respeitaram. Nós temos alguém que é jovem, mas também um líder inacreditável.
E alguém que também nos surpreendeu muito, o nosso Pete Hegseth, nosso secretário da Guerra, antigo secretário da Defesa. And as you know, we decisively won World War I. E como vocês sabem, nós ganhamos decisivamente a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e tudo aquilo que aconteceu antes e depois, nós ganhamos e depois tiveram a brilhante ideia de mudar o nome do Ministério de Guerra para a Defesa, Ministério da Guerra para Ministério da Defesa. Nós sempre lutamos de uma maneira politicamente correta, apesar de termos o exército mais poderoso do mundo. Em todos os aspectos, nós somos número 1. Nós resolvemos 8 guerras em 8 meses, e agora incluindo essa. Essa foi rápida. Até ontem eu estava falando 7 guerras que terminei, agora posso dizer 8. Os reféns retornaram. Os reféns estão de volta. É um sentimento muito bom. É a primeira vez que eu falo isso aqui para todos vocês e me sinto tão bem falando isso. Quando você resolve 8 meses, isso significa que você não gosta de guerra. Eu lembro de Hillary Clinton durante o debate falando, olhe para ele vai começar muitas guerras. Ele tem uma personalidade que vai começar guerras. Mas ao contrário do que ela disse, minha personalidade é para terminar as guerras, para cessar com a violência. Essa mudança de nome do ministério, a nossa atitude, não significa que vamos para a guerra, mas se formos, nós vamos ganhar essa guerra de uma maneira que ninguém nunca viu antes na história. Nós acreditamos naquilo que você disse anteriormente, Bibi, a paz através da força. Os Estados Unidos têm o maior e mais poderoso exército do mundo. Eu posso dizer para vocês, nós temos armas que ninguém nunca sonhou antes. Espero nunca precisar usá-las. But some of the things I hated to do, I hated certain of the weapons because the level of power is so Eu odeio algumas dessas armas porque o nível de poder é realmente destruidor. Mas se tivermos que usar, faremos aquilo que temos que fazer. E muitas dessas armas nós demos a Israel. Bibi would call me so many times, can you get me this weapon, that weapon? E Bibi me ligou tantas vezes pedindo aquela arma ou aquela arma que muitas pessoas nunca tinham nem ouvido falar e nós fizemos isso. E vocês usaram as armas de maneira correta. Vocês usaram muito bem. E Israel se transformou em um país tão forte e poderoso que, como resultado, isso nos levou à paz. Vamos fazer com que essa era da depravação e da violência esteja terminada. Naquele ataque terrorista
Centenas de civis israelenses foram mortos por aquele terrível atentado, a dissecação da vida humana no seu nível mais cruel. Maior número de vítimas judaicas desde o Holocausto. Muitos até questionavam o nível de humanidade. Ninguém acreditava aquilo que acabavam de testemunhar. Nós também sofremos muito por nossos cidadãos que foram de forma cruel levados naquele dia. People of Israel, please know that America joins you in those two everlasting vows. Saiba que os Estados Unidos também jamais esquecerá e jamais deixará que isso se repita depois de 2 anos de tanto sofrimento. Do dia 7 de outubro até essa semana, Israel era um país de guerra, que viveu um período muito difícil, um povo muito resiliente. E faz anos que vocês não conhecem um único dia de verdadeira paz. Mas agora é um dia de paz não só para israelenses, mas também para palestinos e para tantos outros. A finalização deste terrível pesadelo finalmente chegou. Nós esperamos remover todos os escombros e limpar todas as cinzas para que essa região se transforme em um local bonito e com um futuro muito mais brilhante. É um tempo muito entusiasmante para Israel. Porque em todo o Oriente Médio, as forças do caos e do terror estão sumindo, estão isoladas e foram totalmente destruídas. A coalizão de países orgulhosos e responsáveis estão lutando contra os inimigos de todas as civilizações. Essas forças do mal estão em retirada. Isso graças à força da grande nação de Israel e das suas forças de defesa na operação Leão Despertando. Guys, central casting. Let's put him in a movie. Look at him. Great job. Temos que colocar, eles são nosso principal elenco. Vamos colocá-los num filme. Grande trabalho, parabéns, nós estamos orgulhosos de vocês. Vocês trabalharam tão bem juntos. Muitos dos terroristas principais do Irã, incluindo cientistas nucleares, foram mortos. E com a Operação Martelo da Meia-Noite, nós demos um grande nome para essa operação. Os Estados Unidos, o exército dos Estados Unidos voou com 7 daqueles bombardeiros maravilhosos, B-2. Nós acabamos de encomendar 28 mais desses aviões, mais modernos ainda, atualizados. E mais de outros 100 aviões foram com eles, incluindo outros caças. Inclusive alguns de reposição de combustível, voando 27 horas, ida e volta. Nós tínhamos os F-22, os F-35, os F-16, muitos aviões. Nós tínhamos 52 pontos de reabastecimento nos céus. Nosso grande general Raising Cane está aqui, por favor, levante. Que incrível general. Muito obrigado.
Eu perguntei ao General Kane, estou tendo problemas com o Estado Islâmico, eu estava em Washington. Quanto tempo vai demorar para derrotar o Estado Islâmico? Ele disse 3, 4, talvez 5 anos, senhor. Eu não entendo, nós temos os melhores equipamentos do mundo. Então eu vou para o Iraque. Eu encontrei um homem chamado Kane. Eles me chamam Raisin, senhor. Seu nome é Raisin Kane. Eu estava procurando por você há um longo tempo. Me disseram que vai demorar 3 ou 4, 5 anos para derrotar o Estado Islâmico. E por que isso? Perguntei para ele. Eu cheguei lá e nunca vou me esquecer disso. Foi uma grande viagem. Pode perguntar ao senhor general. Perguntei para todos aqueles que fazem parte do elenco principal. Poderiam estar muito bem no filme. E eles se deram tão bem. Nosso exército e o exército israelense se deram muito bem. Mas sempre os generais das televisões me falavam nos Estados Unidos. 4, 5 anos. Deixe-me perguntar ao senhor, Raisin, quanto tempo demora para derrotar o Estado Islâmico? Nós conseguimos fazer em 3 semanas. E o senhor poderia ter algum tempo de sobra ainda. E por que me dizem que demora de 3 a 5 anos? O que o senhor precisa fazer é atingi-los do leste, do oeste, do norte, do sul. E por que eles não fizeram isso? E ele não queria falar mal dos seus superiores. E ele foi aquele responsável pela Operação Martelo de Meia-Noite. Foi impecável. E o senhor, você acha mesmo que consegue fazer em 3 semanas? Eles estavam utilizando uma base que estava a centenas de milhas de distância. E eles não queriam utilizar para não ofender o país onde eles estavam alocados. Não queriam ofender ninguém. Nós conseguimos fazer em 4 semanas. Você tem certeza disso? Eu vou ligar de novo para você. O senhor acha que 4 semanas é o suficiente? Sim, senhor, eu acredito sim. Então eu liguei para ele na segunda-feira. O senhor acha que consegue fazer isso? Sim, vá adiante e faça isso. Siga em frente. E ele conseguiu. Então, general, por favor, coloque-se em pé. Novamente. Esse é um general de verdade. Esse não é um general apenas de televisão. Esse é um general que não quer ir à televisão. Nós derrubamos 14 bombas no Irã e destruímos as suas instalações nucleares. Isso foi confirmado. E juntos nós conseguimos parar o financiador número 1 do terrorismo internacional. E se você parar para pensar, se nós não tivéssemos feito isso, nós não conseguiríamos chegar ao mesmo acordo que chegamos hoje. Teríamos uma nuvem negra sobre essa região. Porque muitos dos países árabes, muitos países muçulmanos jamais se sentiriam confortáveis a fazer esse acordo que fizeram. Eles estavam muito próximos a conseguir a sua bomba atômica. Essa era a nossa última chance. Por muitos anos nós nos preparamos para isso. 3 vezes ao ano nós nos preparamos para essa operação.
Jamais poderíamos ter armas nucleares nas mãos do Irã. Se isso acontecesse, jamais estaríamos hoje aqui. Nós tiramos essa grande nuvem negra dos céus de Israel e do Oriente Médio. And it was my honor to help. But it isn't it true though? E foi uma honra da minha parte poder ajudar. Maybe the same documents, we had everything the same, but you had somebody out there that was. Vamos presumir que tivéssemos os mesmos documentos, mas as pessoas diferentes. Talvez isso não seria possível. Vocês gostariam de fazer um acordo de paz com o Irã? Eu acho que eles gostariam, acho que eles estão cansados. Muitos disseram que eles vão recomeçar o seu programa nuclear. Deixe-me responder, eles jamais vão fazer isso. Eles estão cansados, muitas das suas instalações nas montanhas foram destruídas, eles querem apenas sobreviver. Eu acho que temos uma chance, Steve. Jared, vamos nos preparar para uma nova negociação. O general e o Pete e o Marco, nós conseguimos fazer aqueles acordos, mas antes temos que solucionar a questão na Rússia. Vamos nos focar nas questões relacionadas à Rússia e Ucrânia. No Líbano, a força do Hezbollah foi destruída e falei já com o presidente novo do Líbano, José Faoun, e essas negociações estão indo muito bem. E nós temos uma grande chance de uma negociação com todos os vizinhos e coisas boas estão acontecendo. Essa semana, talvez o momento mais desafiador dessa guerra. Eu estive envolvido em muitos casos de negociação bem-sucedidos, mas nunca vivenciei algo como aquilo que acontece hoje. As pessoas estão dançando nas ruas de países que jamais aconteceria isso. Eles estão dançando nessas ruas, desses vários países. Essa guerra difícil e muito longa finalmente acabou. É uma conquista impressionante. E agora a faixa de Gaza vai ser diretamente desmilitarizada e o Hamas vai ser desarmado. E a segurança de Israel jamais será ameaçada de nenhuma forma ou maneira. Então Israel, com a nossa ajuda, eles fizeram tudo o que poderiam com a força dos seus homens. E vocês venceram. Agora está na hora de traduzir essas vitórias no campo de batalha com os exércitos em uma vitória também para a paz no campo diplomático. Eu gostei muito desse líder da oposição. É um homem muito legal. Ele é um homem muito bom, um homem muito gentil. He knows what he's doing, right? No, a very nice guy. É um homem muito gentil. Well, see, now you can be a little bit nicer, Bibi, because you're not at war anymore, Bibi. Agora você também pode ser um pouco mais gentil, Bibi. Agora você não está mais em guerra. Mas só quando abraçamos a oportunidade da paz que não fazemos as horas difíceis dos últimos anos se repetir.
as the President of the United States. I came here very early at your request. Uma das minhas primeiras viagens ao exterior, depois do seu pedido, foi aqui para o Estado de Israel e também outros países do Oriente Médio, Arábia Saudita e Catar. Interestingly, right now, as soon as I'm finished, I'm quite late. You've kept me quite late between opposition leaders and Bibi's brilliant but very long speech. E vocês me deixaram aqui por muito tempo entre os vários discursos do líder da oposição e você também, líder da Câmara, falou por muito tempo. Mas eu gostei muito do que vocês falaram. Poderia ser pior. Depois de esperar tanto tempo, não ter gostado daquilo que vocês falaram. So I'm going to be meeting actually in a little while. I'm going to be meeting with the most powerful, the richest nations really in the world. Although now with the tariffs, the United States is by far the richest nation in the world, as you probably have been reading. Muitas das nações mais ricas do mundo, mas se considerarmos as tarifas, Estados Unidos é uma das mais ricas. Tremendous, headed by some tremendous people in many cases. Some cases I wouldn't say necessarily I would endorse. Muitos dos países comandados por muitas pessoas fortes, por mais que eu não concorde com muitas das coisas, são pessoas incríveis. Muitas pessoas não vão estar aqui. Nós conseguimos derrotar os terroristas do Estado Islâmico até assinar os acordos de Abraão. Os Estados Unidos sempre teve um papel fundamental. Junto nós mostramos que a paz não é apenas uma esperança e sonhamos, mas uma realidade que podemos construir dia a dia, pessoa a pessoa, nação a nação. E agora o Oriente Médio está pronto para abraçar o seu incrível potencial. E durante as últimas décadas, depois do financiamento de muita guerra, terrorismo, jihadismo, antissemitismo, eles apenas queriam matar e matar. Isso ricocheteou para eles. E muitas dessas esperanças para eles acabaram ricocheteando. E os piores sonhos deles aconteceram. Não só espalharam miséria, morte, violência. Esses objetivos acabaram não enfraquecendo Israel, mas acabaram aniquilando eles mesmos. E todo mundo que lutou contra Israel se tornou irrelevante. E muitos países dentro dessa região, apesar de suas diferenças, acabaram sentando-se juntos para conversar com Israel e muitos deles estão cada vez melhor. E muitas das nações que se juntaram aos acordos de Abraão estão indo muito bem. Would love you all to, is this right, Jared? Join up in the Abraham Accords. We have to. E muitas das outras nações que ainda não assinaram estão pensando e estou lutando para isso, para que seja realizado durante os próximos anos. O que seria talvez a melhor administração de nosso país. And they did nothing with this incredible document, the Abraham Accords, but now you can fill them up. E o presidente Joe Biden foi a pior administração dos Estados Unidos, seguido não muito distante pelo presidente Barack Obama, não fizeram nada com esses acordos. You've come back
you've come back strong because it was getting to be a little nasty out there in the world, and ultimately the world wins. You can't. E vocês agora voltaram para o cenário global. Estava ficando difícil a imagem de Israel em todo o mundo. Eu falei, Bibi, agora é a hora. Porque o mundo é um local muito grande. Esse pedaço de terra é muito pequeno. Se você olhar no mapa, não do mundo, mas do Oriente Médio, Israel é tão pequeno. Imagina o que vocês fizeram, é realmente incrível. But the world is loving Israel again, and I said to agora o mundo volta a amar Israel. And it's strong. E o mundo é grande e forte. E no longo prazo, o mundo sempre vai vencer. Agora são 8h48. O presidente Donald Trump, que está neste momento no parlamento de Israel, discursando, começou agradecendo ao Deus de Abraão seu discurso, diz que agora é o começo de uma era de paz. Houve até uma manifestação contrária ali enquanto o presidente fazia o seu discurso. Um susto para quem estava assistindo, mas por enquanto esse depoimento, o discurso de Donald Trump vai tudo bem, tudo certo até o momento. A gente continua com a tradução de Luca Bassani. Going, kill. It would not be the same. And I just want to congratulate you. Eu quero parabenizá-lo por ter a coragem de dizer, nós ganhamos, acabou, e agora vamos aproveitar a nossa vida e reconstruir Israel e fazê-lo mais forte e mais rico do que antes. Precisou de muita coragem, Bibi. E a escolha para os palestinos não poderia ser mais clara. Eles podem finalmente sair de forma definitiva do caminho do terror e das forças que financiam apenas o ódio. E falei com muitas pessoas que queriam que isso acontecesse ao longo desses anos. E eu disse, agora é a hora de construir esse país, reconstruir esse país. Não queremos ver Israel também abaixo. E o total foco do povo de Gaza deve ser em reconstruir o próprio país e alcançar o desenvolvimento e encontrar uma vida melhor, não só para eles, mas para todos os seus filhos ao longo das próximas décadas. Eu pretendo ser um parceiro neste esforço e nós vamos ajudá-lo. E nós vamos fazer algo que se tornou muito popular. Nós faremos o Conselho da Paz. É um grupo de pessoas que promoverá a paz. The only bad thing from my standpoint, every single nation involved has asked me to be the chair. E o único ponto negativo nesse aspecto é que várias das nações com as quais eu falei querem ser o líder deste Conselho da Paz. Nós precisaremos de muita riqueza, muito dinheiro para reconstruir tudo. E muitos desses países têm esse dinheiro. Eu quero agradecer os países árabes e muçulmanos pelo seu comprometimento e das suas promessas de ajudar a reconstrução de Gaza. Muitos desses países árabes muito ricos, eles disseram que vão colocar quantidades tremendas de dinheiro para ajudar a reconstruir faixa de Gaza. E eu acredito que vai acontecer. Eles querem dignidade, querem ajudar. Eu não quero dizer aquilo que eles vão, quem são essas pessoas, mas tenho certeza que vão fazer algo incrível. Eles querem utilizar o seu poderio econômico e querem ver isso funcionar. E querem também com a ajuda de Israel. É muito dinheiro, é realmente muito dinheiro. Para esses países é relativamente pequeno, comparado com o que eles têm.
Mas realmente é muito dinheiro. É o dinheiro que muitas pessoas jamais conseguiriam imaginar. Mas isso vai garantir sucesso e estabilidade no Oriente Médio. Muitas dessas pessoas estarão conosco no Egito daqui a pouco. Muitos deles trouxeram seus Boeing 737. Eu perguntei qual tipo de avião você tem, ele disse 737. Ele disse, então um avião grande. Steve, você acha que eles vieram com o seu Boeing 737? Vai ser uma grande história. Tem apenas 2 pessoas que sobraram e são as mais pobres. Mas será o grupo mais rico e poderoso de países. O grupo de países que está esperando por nós é o grupo de países mais ricos e poderosos já feito no mundo. Eles estão apenas olhando para coisas boas, querem apenas fazer coisas boas. E muitos desses comprometimentos estão feitos e vou, depois que tudo for formalizado, deixar o mundo sabendo quem são essas pessoas, porque elas merecem crédito. Essas são as nações produtivas e responsáveis dessa região. Elas devem ser parceiros e amigos umas das outras. Juntos vocês podem estar contra as forças do caos e do terror. Porque vocês podem estar conjuntamente contra as forças do caos que representam uma ameaça para essa região. Estando juntos, isso pode significar prosperidade e paz para todas as pessoas que vivem aqui. Israel fez a decisão certa de proteger a si mesmo, mas agora vocês podem construir coisas que jamais foram imaginadas. Vai ser realmente um milagre no deserto. Até agora já é um milagre, mas com certeza vocês no futuro vão poder pensar e utilizar o seu tempo não pensando apenas em guerra e defesa, mas em várias outras coisas que vocês podem sonhar juntos com os outros países. E os acordos de Abraão vão se tornar cada vez melhores. Muitos países foram corajosos em assiná-los. E cada um desses países lucra com isso, se beneficia disso. E mesmo com todos esses problemas ao longo dos últimos anos, todos esses países permaneceram nos acordos de Abraão. E quero agradecer a todos vocês. Muitos ficaram por fidelidade e tantos outros por negócios. Muitos deles fizeram muito dinheiro com esses acordos. Espero que muitos dos países que esperam se juntar a esse acordo o façam, porque será um grande plano de paz. Isso vai ser melhor do que o sonho mais inimaginável de cada um de vocês. Nós podemos trazer o comércio de cada um de vocês cada vez mais próximo. Ao invés de fazer armas e mísseis que vão para hospitais e escolas, nós podemos investir em algo que é o mais importante para o futuro, inteligência artificial. Vocês podem realmente fazer muito dinheiro com isso para pagar de volta o dinheiro que eles investirão. Eu escutei do rei da Arábia Saudita, eu escutei do líder do Emirados Árabes Unidos, Catar e muitos outros países um ano atrás. Que os Estados Unidos há um ano era um país morto e agora é o país mais querido em qualquer lugar.
mais requisitado. De fato, se você voltar um ano atrás, antes da eleição em novembro, eu digo que no dia 5 de novembro foi o dia que voltamos. Ninguém chamaria o Joe Biden para vir e falar. Ele não falava. E quando ele falava, não falava bem. Em todos os países do Oriente Médio. Poderia ter acontecido há um longo tempo atrás. Mas muito dessa relação ficou danificada pela administração de Barack Obama e Joe Biden. Os retrocessos foram muitos quando o presidente Obama assinou o acordo nuclear com o Irã, que foi desastroso para Israel e foi desastroso para todos. Eu lembro que Bibi Netanyahu veio aos Estados Unidos e tentou trabalhar de forma tão dura para que o Obama não assinasse aquele acordo. Ele trabalhou tão duro. Mas era como se falasse com uma parede. Eles queriam fazer o acordo com o Irã e escolheram o Irã. Escolheram o Irã ao invés de outras nações boas, especificamente Israel. Vocês tiveram o Obama fazendo o acordo com o Irã, que foi um desastre. E eu acabei com esse acordo. E eu estou muito orgulhoso de tê-lo feito. Yet even to Iran, whose regime has inflicted so much death on the Middle East, e mesmo o Irã, que tem um regime que causou tanta morte no Oriente Médio, eu digo a vocês que podemos também fazer um acordo. Eu sou bom nisso. Eu sei exatamente o que eles querem. Mesmo quando eles falam que não querem fazer um acordo, eu sei que eles querem fazer um acordo. Eles querem fazer um acordo porque eles sabem que é uma loucura tudo que tem acontecido. Nós não queremos mais hostilidade, queremos apenas viver em paz. Não queremos mais ameaças sobre nossas cabeças. Não queremos mais armas que tenham capacidade de destruição nuclear. O Irã pode escolher um caminho de parar de financiar o terror e os seus grupos por procuração, investir em armas e investir no terror. E para o Irã, muito bem, estamos no parlamento lá de Israel. Donald Trump está discursando. São 9h01. Os Estados Unidos têm muitas pessoas inteligentes e trabalhadoras e prontas a fazer esse acordo. E a resiliência e a força de Israel mostrada desde o 7 de outubro deve servir para mostrar a todos aqueles que querem destruir Israel que Israel vai sobreviver, continuar lutando e se transformar em um país mais bem-sucedido do que era antes. E é por isso que o Estado de Israel permanecerá como um aliado vital dos Estados Unidos da América. E vocês têm grandes forças armadas, vocês fizeram um grande trabalho.
Those are just a few of the reasons why I'm proud to be the best friend that Israel has ever had. E vocês também têm uma grande economia e é por isso que eu tenho orgulho de ser melhor amigo de Israel. Muitas pessoas falam isso. Eu imagino que seja verdade, porque todo mundo fala sobre isso. Como presidente, eu terminei o desastroso acordo nuclear iraniano. Eu utilizei algo chamado dos bombardeiros B-2, que é uma beleza militar. Eu permiti mais bilhões de dólares para serem enviados à defesa de Israel. E depois de anos de promessas quebradas por outros presidentes norte-americanos, muitos presidentes tiveram muita pressão, mas eu também tive. Todos os presidentes nas últimas décadas disseram que fariam o ataque contra o Irã, e eu prometi, e eu finalmente... Também muitos prometeram mudar o reconhecimento da capital de Tel Aviv para Jerusalém, mas eu fui aquele que fiz e mudei a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Isn't that right, Miriam? Look at Miriam, she's back there. Não é isso mesmo, Miriam? Por favor, Miriam, levante-se. Miriam and Sheldon would come into the office. They'd call me. Chegaram no meu escritório. Eu acho que eles tiveram mais viagens para a Casa Branca do que qualquer outra pessoa. Eles têm 60 bilhões no banco. Acho que ela está dizendo que ela tem mais. Ela ama Israel. E o seu marido era um homem... 9h04, voltamos para toda a Rede Jovem Pan, acompanhando ainda o discurso de Donald Trump no parlamento lá de Israel. Vamos acompanhá-lo e a tradução de Luca Bassani. Mas eles eram responsáveis por tantas coisas, incluindo o reconhecimento das colinas de Golã, no norte de Israel. Miriam, stand up, please. Miriam, se levante, por favor. She loves this country. Ela ama esse país. She loves this country. Her and her husband are so incredible. We miss him so dearly. Ela e seu marido são tão incríveis e nós sentimos muita falta dele. Eu disse, Miriam, eu sei que você ama Israel. O que você ama mais? Os Estados Unidos ou Israel? Ela se recusou a responder. Nós te amamos. Obrigado, querida, por estar aqui. É uma grande honra. Ela é uma mulher incrível, maravilhosa. Eu sempre estive dando suporte ao povo dessa comunidade. E muitas pessoas que tentaram mudar minha ideia, pessoas estúpidas que chegaram nesse cargo e fizeram coisas horríveis. Mas graças a esses grandes homens aqui, tudo continua. E eu tenho uma ideia. Senhor presidente, por que o senhor não dá para ele um perdão? Presidente, por que o senhor não dá ao Bibi um perdão? Indulto presidencial. By the way, that was not in the speech, as you probably know.
E isso não estava no discurso como vocês imaginam, mas eu gosto muito desse senhor ali. Gostando ou não, esse foi um dos melhores primeiros ministros durante o período de guerra. E mesmo ele fazendo erros, quem liga para ele? All right, enough controversy for the day, right? Bom, actually, I don't think it's very controversial. Já deu de controvérsias para o dia. So popular. You are a very popular man. You know why? Because you know how to Vejo win. que você é muito popular dentro do seu país, você é um homem popular porque você sabe ganhar, você sabe vencer. Over the past 2 years, I've met many of the families. Ao longo dos últimos 2 anos, eu conheci muitas das famílias dos reféns e até mesmo aqueles que foram levados como reféns. E eu escutei e vi imagens dos piores pesadelos do seu sofrimento, mas mesmo assim vi pessoas amáveis, pessoas resilientes, e pessoas que me deram a coragem e conseguiram sobreviver a vários anos de perseguição e opressão. E todos os inimigos da civilização estão derrotados. E esse país incrível, essa economia incrível, essa democracia, grande democracia. Eu sinto-me honrado de estar aqui hoje na frente dessa Assembleia, nesta capital antiga e eterna, Jerusalém. Essa cidade e esse país permanecem adiante de um grande e brilhante futuro. Pelos últimos milhares de anos, Israel foi uma nação para judeus, cristãos e muçulmanos. E esse é o local de nascimento das grandes fés abraâmicas, religiões abraâmicas, com muitos dos seus locais sagrados e cheios dos seus peregrinos de todas as partes do mundo. E aqui no monte do templo, no Calvário, muitas pessoas oram e rezam com suas famílias lado a lado. Esse é apenas um dos exemplos e dos milagres recentes que Israel deu ao mundo. E muitos acham que isso foi alcançado de forma fácil, mas não, foi de maneira extremamente difícil e desafiadora. E eu falo a todos vocês, o que vocês realizaram foi um milagre. Olhe o mundo como era quando tudo isso começou e analisem hoje. Vocês estão salvos e seguros hoje, estão mais fortes hoje, respeitados hoje.